Pronto, agora eu vou vir aqui para minha tela, então não vou estar vendo, tá? O chat. Pronto, então hoje a gente vai falar sobre isso, né? A regularidade dos estudantes e a colação de grau antecipadas. A gente enviou um material para vocês, não sei se todos leram, se debruçaram sobre ele, mas que está muito mais detalhado do que essa apresentação, claro. Bom, contextualizando, gente, saiu a notícia, né, de que iria ser publicado esse edital sobre o registro da regularidade dos estudantes antecipado, né, antes da publicação do relatório de regularização, de regularidade do INEP, que está previsto para 4 de janeiro de 2023. Bom, 2024. A gente ficou acompanhando aqui alguns pedidos, né, algumas solicitações de universidades, de faculdades, de estudantes, solicitando que esse registro de regularidade fosse feito antes, para que colassem grau antes, devido a questões de pós-graduação, de residência, enfim. Então, parece que esse pedido foi ouvido e atendido, né, pelo INEP, que publicou esse novo edital, colocando incluindo este novo procedimento e colocando as regras sobre ele, né? Bom, então, assim, de uma forma bem simples, o que é que tinha antes, né? E que continua tendo. O item 6.5 do edital, que fala que a situação regular dos estudantes é atribuída pelo INEP e atestada pelo relatório de situação regular, que vai ser disponibilizado em 4 de janeiro. Né? Essa data está aqui no item 1.2, inciso 21. Isso continua vigente, mas foi acrescentado por esse edital novo que a gente compartilhou com vocês, que alternativamente a regularidade dos estudantes pode ser verificada pela própria instituição de ensino. Né? Eu até grifei aqui o poderá, porque é facultativo. Né? E essa regularidade ela é verificada por meio de ações do coordenador do curso. Então, foi incluído no item 1.2, que é do cronograma e as ações, né, de cada período, o registro de presença na prova pela instituição de ensino. Quem faz esse registro de presença é o coordenador de curso. E aí estabelece um período, que obviamente é anterior ao período da publicação do relatório dos estudantes no INEP, que é de 1º de dezembro de 2023 a 3 de janeiro de 2024. E a gente vai detalhando esses procedimentos mais à frente aqui. Então, o que temos agora? Continuamos com isso aqui e foi acrescido isso aqui, tá? Bom, o que é que nós, como administração central, né, Prograde, SUPAC, Procuradoria Educacional Institucional, o que é que nós consideramos, né, como principais impactos desse novo procedimento? Primeiro, para os estudantes, obviamente, a possibilidade de colação de grau e emissão de diploma antes do prazo previsto na agenda acadêmica e antes da publicação do relatório do ENAD. Então, o que é que isso possibilita aos estudantes? Um acesso mais rápido, né, aos programas de residência, de pós-graduação e à ocupação de vagas de trabalho. Então, acreditamos que são impactos positivos, né, para os estudantes. Para as coordenações de curso, a gente entende que é um acréscimo de atividade administrativa, que antes eram responsabilidade apenas do INEP. Sabemos também que vocês estarão neste período em negociação de planejamento acadêmico, também tem até, eu não botei aqui, mas eu sei que tem até o dia 5 de janeiro para enviar o prato feito dos calouros, e a gente tem também um recesso de fim de ano, que já foi publicado em portaria, né? Então, a gente considerou também isso aqui, e também consideramos aqui, para a administração central, obviamente também vai ter um aumento da demanda de análises, de deliberações, de registro, de expedições de diploma, né? Vocês vão, quem vai fazer esse procedimento vai ter que abrir processo, a gente vai ver de antecipação de colação de grau, a Prograde, a pró-reitora analisa, né? O NAGA, o INIC da SUPAC também precisam fazer os procedimentos necessários, então vai ter um aumento da demanda
dessas atividades administrativas aqui também, e também a gente tem o recesso de fim de ano publicado em portaria. Então, assim, levando em consideração esses impactos, né, e também levando em consideração que o procedimento é facultativo, a instituição de ensino, nós compartilhamos com vocês duas normas, né, internas que foram publicadas. A primeira foi a Instrução Normativa 001 da SUPAC, que vai dispor sobre os pedidos de antecipação de colação de grau para os estudantes dos cursos de graduação. A Jamile está aqui para poder, né, explicar melhor. Então, coloca quais são os casos, quais são os critérios para que o estudante peça, né, quais são os procedimentos, enfim. E colocamos também, publicamos também um ofício circular, né, que vai meio que fechar isso aí, que vai unir essa regularidade dos estudantes no INAD à colação de grau, tá? Para deixar esse procedimento mais claro possível. Então, gente, o que foi estabelecido aqui, né, para a UFBA? São dois procedimentos e eles estão interdependentes, tá? Primeiro, é a regularidade antecipada no INAD. Então, a Pró-Reitoria de Graduação estabeleceu que o coordenador verificará a regularidade antecipada do estudante apenas mediante a apresentação da justificativa comprovada da necessidade de colação de grau antecipada. Então, se o estudante não tem, né, uma justificativa comprovada dessa necessidade de colar o grau antes do prazo da agenda e antes da publicação do relatório do INEP, esse novo procedimento não será executado pelo coordenador, tá? Bom, e aí a gente tem o segundo procedimento, que é a colação de fato de grau antecipada, que eu coloquei a data, o período da colação de grau que está previsto na agenda da UFBA, que é de 22 de janeiro a 24 de março, tá? Então, assim, para esta solicitação, obviamente, é necessário a verificação da regularidade antecipada e o registro no histórico escolar, além, obviamente, da integralização da grade curricular pelo estudante e do cumprimento dos critérios que estão aqui na instrução normativa da SUPAC. Então, são procedimentos totalmente interdependentes. Tá? Para a regularidade antecipada do INAD acontecer, tem que ter necessidade comprovada da colação de grau antecipada. E para a colação de grau antecipada acontecer, tem que ter a regularidade antecipada no INAD. Bom, essa parte aqui eu vou abrir agora a palavra para a Jamile, né, que ela vai falar exatamente essas regras para concessão de colação de grau antecipada aqui na universidade. Eu vou até aqui mutar meu microfone. Jamile, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Lorena. Então, seguindo essa linha que Lorena explicou, né, de interdependência, a gente percebe que a gente imagina, né, que essa regularidade antecipada do ENAD acaba que pode gerar uma demanda maior de solicitações de colação de grau antecipada. Então, com o intuito de esclarecer as regras de colação de grau antecipada, a gente traz aqui algumas informações. A gente está baseado na Instrução Normativa número 1 de 2023, né, da SUPAC, que dispõe sobre os pedidos de antecipação de colação. E aí eu destaco 3 pontos principais, né? A colação de grau, ela pode ser solicitada, colação de grau antecipada, ela pode ser solicitada pelos alunos, tá, de graduação, diante de 3 situações, né? Que é o estudante aprovado em seleção pública, né? Seleção pública profissional ou acadêmica, tá? O estudante por reingresso especial, com aproveitamento de 100% das disciplinas, né, as famosas DUs da UFBA, e estudantes inscritos unicamente em TCC, no trabalho de conclusão de curso, e ou estágio obrigatório, né, no último semestre. Então, essas 3 situações, elas podem possibilitar o estudante a solicitar uma antecipação de colação de grau, tá? Cabe ao colegiado, então, analisar, na verdade, se
o aluno, depois do pedido do estudante, se esse aluno, na verdade, cumpriu a grade curricular, né, tem a grade curricular completa, né, e verificar se esse pedido foi feito antes dos 75% do semestre ou depois dos 75% do semestre, tá? Esse marco de 75% do semestre está disposto sempre na agenda de rotinas acadêmicas, disponível no site da SUPAC, tá? E por que 75%? Porque, na verdade, o artigo 111 do REG, ele diz que para o estudante ser considerado aprovado em um componente curricular, ele precisa ter uma frequência mínima de 75%, né? Além, claro, de uma nota final igual ou superior a 5. Então, os 75%, na verdade, ele que vai fazer uma diferenciação da análise, tá? Se for antes dos 75% e o estudante estiver matriculado em disciplinas no último semestre, né, que não sejam TCC estágio, é necessário adotar a avaliação de conhecimento prévio para a antecipação de colação de grau para essas disciplinas que não são TCC estágio, tá? Se for depois dos 75%, o estudante, caso o estudante, na verdade, já tenha cumprido, né, o regramento específico, né, sobre as disciplinas, já tenha sido aprovado, a nota pode ser registrada normalmente no SIAC. E aí, qual é o trâmite? O trâmite, na verdade, o colegiado encaminha processo, tá, para a Prograde, justificando a comprovação da antecipação de colação de grau, né, além de encaminhar também o pedido de registro das notas, ou avaliação de conhecimento prévio, no caso, né? Informar que é avaliação de conhecimento prévio. Então, a Prograde vai analisar o pedido, analisa e autoriza esse pedido, encaminha ao NAGA, que é o núcleo da SUPAC, para o registro das notas, e o NAGA, então, encaminha ao NIC para fazermos a análise e, caso o estudante tenha cumprido todos os requisitos da matriz curricular, a gente faz a liberação desse aluno, tá? É importante ressaltar, como Lorena falou, que existem impactos para todo mundo que está envolvido nesses procedimentos. Existe impacto para estudante, existe impacto também para os colegiados que vão ter, né, essa análise, essa necessidade de análise tanto da antecipação do ENAD, né, da regularidade do ENAD, quanto também da análise do pedido de colação de grau antecipada. E existe também um impacto sobre a administração central, que é a Prograde e a SUPAC. No caso da SUPAC, do NIC, eu falo especialmente porque não é uma análise comum que a gente faz dentro do período de colação de grau. É uma análise e um registro um pouco diferente. A gente tem que fazer um registro específico para cada estudante liberado antecipadamente. E esse registro é manual e individual. Então, se a gente libera uma turma, por exemplo, de 60 alunos, a gente faz registros individuais e manuais para 60 alunos. Então, isso tem um impacto, gera um impacto de demanda para a gente bem importante. Então, é por isso que a gente, inclusive, regulamentou, né? E traz essas informações, porque até para o colegiado ficar sabendo, porque não é simplesmente um pedido e uma liberação um pouquinho antes, né? Existem impactos administrativos aí. Eu espero que tenha sido, que as informações tenham sido claras, tá? Em relação à antecipação de colação de grau, e ao final, como a Lorena falou, a gente pode dirimir algumas dúvidas que surjam. Obrigada, Jamile. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, até pegando um pouco do que Jamile falou sobre o procedimento. Então, gente, entendido que esse procedimento aqui da regularização antecipada no ENAD só vai acontecer se houver necessidade comprovada de colação de grau antecipada, conforme aqui os critérios, né, que Jamile colocou: seleção pública, reingresso especial, TCC ou estágio obrigatório, integralização curricular. Entendido isso, a gente vai falar agora sobre o passo a passo dessa regularização antecipada. Primeiro, o primeiro passo é: o estudante vai precisar
se ausentar definitivamente da sala de prova apenas nos últimos 30 minutos de prova, ou seja, a partir de 3 horas e meia de prova. Porque, conforme o edital, ele só poderá levar o caderno de prova, né, se ele se ausentar nestes 30 minutos finais, tá? Então, o estudante que pretende solicitar a colação de grau antecipada, ele vai precisar seguir essa norma. Então, ele vai sair com o caderno de prova, ele vai destacar a contracapa do caderno de prova e entregar ao coordenador de curso. A contracapa tem um código, tá? Que é um código que será utilizado pelo coordenador para confirmar a presença dele no ENAD. Então, esse é o primeiro passo, que na verdade é uma responsabilidade do estudante, né? O segundo passo, aqui já começa toda a trajetória do coordenador. O coordenador, ele vai receber a contracapa do caderno de prova, ele vai acessar o registro de presença no sistema ENAD, é uma nova função que foi colocada, eu vou mostrar a tela. No sistema ENAD, ele vai acessar esse registro, e aí o sistema vai informar se o estudante foi eliminado da prova. Quando você colocar o código alfanumérico, o sistema vai informar se o estudante foi eliminado da prova. Claro que se ele não foi eliminado, porque descumpriu alguma coisa do edital, enfim, a presença vai poder ser registrada normalmente, por meio do código. Se ele foi eliminado, o sistema vai informar que a presença não será registrada. Eu vou passar para a próxima lâmina só para mostrar essa tela. Inclusive, eu quero agradecer aqui a professora Sanani, coordenadora do curso de arquitetura, que nos ajudou aqui mostrando a tela, porque a gente não tem acesso à tela dos coordenadores nem à tela dos estudantes. Obrigada, professora. Bom, então, aqui apareceu, então, a nova opção de registro de presença no menu lateral. Ao clicar nesse registro de presença, vai aparecer duas subopções, né? Então, a que vocês vão clicar primeiro é registrar presença. Ao clicar em registrar presença, ele vai ter aqui um texto até explicativo, né? Falando que por meio desse registro, a instituição de ensino pode atestar a regularidade dos estudantes que cumpriram todas as exigências estabelecidas em edital. Quais são as exigências, né? Ter preenchido o cadastro do estudante, o questionário do estudante, ter comparecido à prova. Então, para registrar a presença do estudante, vai digitar aqui nesse campo o código alfanumérico que vai estar na contracapa do caderno de prova, que o estudante vai entregar, e em seguida vai clicar em registrar a presença. Aqui ainda está a edição 2005, porque eu acredito que o sistema ainda não... Isso aqui está até... não pode nem ser mudado, né? Deve estar ainda em andamento, as atualizações. Então, quando colocar o código alfanumérico e clicar em registrar a presença, aqui diz que o sistema vai realizar algumas verificações. A primeira é a validade do código digitado, né? Se é um código realmente válido. Segundo, se o estudante já teve a presença registrada anteriormente, ou seja, porque o código alfanumérico ele é individual, né? Para cada caderno de prova, para cada estudante. Então, se esse código já tiver sido usado, vamos dizer, por outra pessoa, vai impedir, né, esse registro. Se o estudante não foi eliminado da prova, como a gente já falou aqui anteriormente. Então, realizadas essas verificações, o sistema vai dizer se o registro de presença foi confirmado ou se há alguma impossibilidade de registro. Aqui eu já adianto uma orientação que a gente deu e que a gente vai reforçar lá na frente. Tirem print da tela. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema ENAD tem instabilidades, né? E como acontecem algumas... Podem acontecer erros de registro, pode acontecer algumas atualizações que o sistema não informa. Então, assim, tirem print. Quando vocês digitarem um código alfanumérico, clicar em registrar presença, se aparecer a confirmação de registro de presença, printem a tela. Se aparecer impossibilidade de registro, printem a tela. Isso salvaguarda vocês, né? Em caso de algum erro, e a instituição, em caso de algum erro do sistema. E aí vocês salvam. O que é que eu recomendo? Criem uma pastinha com o nome de cada estudante que vai realizar, que vocês vão realizar esse procedimento.
né, e printa as telas e os downloads de documentos que porventura tiverem disponíveis no sistema e coloca na pasta desse estudante. Porque se acontecer algum problema depois, tem os registros, né, tem as comprovações. Aí aqui ele sublinha algo que a gente vai falar lá na frente, que deverá ser verificado se o estudante preencheu completamente o questionário do estudante, porque isso é requisito para regularidade, e algo que também está no edital, que a contracapa do caderno de prova precisa ser guardada pelo prazo mínimo de 1 ano. Então, essa daqui é a tela do registro de presença. Agora eu vou voltar para a gente continuar para o passo 3. Fez o registro de presença, foi possível fazer o registro de presença, a gente vai acessar a outra subopção do menu, que é pesquisar a presença registrada. Ou tem uma outra opção também, que já existe no sistema, de consulta de inscritos, para averiguar se houve o preenchimento total do questionário do estudante. Aí eu chamo a atenção para essa questão aqui do preenchimento total, porque, assim, ao verificar as telas junto com a professora Sanani, não há ainda explícito no sistema alguma função que diga se o estudante preencheu totalmente o questionário, se ele faltou uma pergunta de responder, faltou outra. Então, a gente ainda está, como é que eu posso dizer, na expectativa de se isso realmente vai estar disponível no sistema e como vai estar, tá? Porque, por enquanto, o sistema só diz preencher o questionário, sim ou não. E aí, a gente vai, se continuar assim, a gente vai seguir o que está dizendo ali. Ele preencheu sim, preencheu não. Então, averiguar se houve o preenchimento do questionário. E esse preenchimento, esse procedimento de verificar se houve preenchimento do questionário também deve ser feito para o estudante que, por acaso, tenha sido dispensado da prova pelo INEP. Relembrando, né, que saiu uma retificação do edital falando sobre essa dispensa da prova do INEP, que, na verdade, vai acontecer se o INEP suprimir ou mudar de localidade, né, algum município de aplicação de prova, e o estudante não for realocado, né? Então, essa é a condição para que o estudante seja dispensado da realização da prova, tá bom? Antes da aplicação. Então, se o estudante também for dispensado da prova, ele obviamente pode requerer a regularização antecipada e a verificação do questionário do estudante também precisa ser feita para ele. Então, eu vou aqui passar para outra tela para mostrar esse passo. Então, a gente vai agora para a outra opção de pesquisar presença registrada. Então, quando a gente clica nessa opção, vai aparecer aqui o dado do estudante, se vocês quiserem pesquisar por estudante, mas se clicar em pesquisar, eu creio que vai aparecer a lista de todos os estudantes. Ainda não aparece ninguém, né? Porque o procedimento só vai começar em 1º de dezembro. Então, aqui tem uma opção que chama questionário do estudante. Aqui eu acredito, estamos na expectativa de que aqui apareça se o estudante preencheu totalmente ou não o questionário, né? Se não, vai ficar preencheu sim, preencheu não. E vamos seguir conforme o que estiver aqui informado, tá? A outra opção que já existe no sistema é a consulta de inscritos. Quando pesquisa todos os inscritos, clica aqui nessa lupinha, né? Vai vir um detalhamento da inscrição do estudante. E aqui aparece se ele preencheu o questionário ou não, tá? Então, voltando aqui para cá. Então, o último passo, né? O coordenador ele vai considerar que o estudante está regular no ENADE mediante 2 requisitos. Primeiro, o registro de presença na prova, que ele vai fazer, ou a dispensa, se ele tiver sido dispensado da prova pelo INEP, e o questionário do estudante totalmente preenchido. Pronto. Esses dois pontos cumpridos, ele está regular no ENADE. E aí, o registro dessa regularidade, como sempre, né, deve ser feito no histórico escolar do estudante. Tá bom? Bom, esse é o passo a passo da regularidade antecipada. Algumas observações importantes, né? O código alfanumérico que está na contracapa não vai ser disponibilizado por nenhum outro meio pelo INEP. Então, se o estudante não sair com o caderno de prova, se ele perder o caderno de prova, se ele optar por não entregar a contracapa, não tem jeito que se dê. Ele vai ter que aguardar o relatório de regularidade do INEP. Não tem como registrar regularidade antecipada, tá bom? A outra coisa, que já estava naquele avisozinho lá no sistema, é que a guarda
da contracapa tem que ser feita pelo colegiado, seja em formato impresso, em formato digital, pelo prazo mínimo de 1 ano. Isso está no edital. Então, precisa realmente ser cumprido. Uma outra coisa que o novo edital incluiu, que é como autorregular da instituição de ensino, é se a colação de grau do estudante for realizada sem a verificação da regularidade do ENAD. E, assim, auditorias poderão ser realizadas por parte do INEP, até mesmo depois que sair a publicação do relatório de regularidade em 4 de janeiro. Então, essa é uma possibilidade, né, que o edital traz, tá bom? Bom, prazos, a gente já falou aqui, mas reforçando, qual é o prazo para esse procedimento de registro de presença do estudante na prova? De 1º de dezembro a 3 de janeiro. Até quando o estudante pode entregar a contracapa do caderno de prova? O edital diz que qualquer outro dia posterior ao dia de aplicação da prova. Agora, é claro que ele tem que respeitar o prazo de registro de presença na prova, que é de 1º de dezembro a 3 de janeiro, e o período aqui, a gente vai acrescento isso, porque é uma orientação que nós vamos dar a vocês, e o período interno estabelecido e divulgado pelo colegiado do curso. Né? A gente sabe que vocês não querem receber contracapa de caderno de prova no dia 3 de janeiro para registrar. Então, é importante que vocês estabeleçam um período interno, claro, respeitado o prazo do edital, para que o estudante apresente a vocês essa contracapa de caderno de prova, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa orientação lá na frente. Agora, no caso. Bom, recomendações, né? A gente estabeleceu que a regularidade antecipada só pode ocorrer se o estudante tiver necessidade justificada comprovada da colação de grau antecipada. E agora a gente acrescenta algumas recomendações para vocês. Bom, a primeira recomendação é exatamente essa que eu acabei de falar. Que o colegiado elabore e divulgue as condições para os estudantes, né? As condições estabelecidas na instrução normativa da SUPAC, estabelecidas no ofício circular da Prograde. Então, é importante que o estudante tenha esse conhecimento de quais são as condições, quais são os critérios que ele precisa cumprir para essa regularidade antecipada. Divulguem os procedimentos, não apenas geral, né, que o estudante precisa cumprir, como a entrega do caderno e tal, mas divulguem os procedimentos internos de vocês. Como é que vai ser a entrega desse caderno de prova? Né? Vai ser presencial, né? Vai ser digitalizado? Enfim, divulguem os procedimentos internos de vocês. Passem também prazos internos para os seus estudantes, respeitado o prazo do edital, porque vocês não querem receber, né, pedidos intempestivos, né? Então, assim, a gente dá essa primeira recomendação, que a gente considera bastante importante. A segunda recomendação é que vocês só recebam a contracapa do caderno de prova se houver o cumprimento da regra estabelecida pela Prograde, de que o estudante apresentou uma necessidade comprovada de antecipação de colação de grau. Por quê? Porque se vocês receberem a contracapa de um estudante que não apresentou essa justificativa, né? Simplesmente foi lá, vocês receberam a contracapa porque ele, enfim, quis entregar, vocês ficam obrigados a fazer o procedimento de registro de presença, porque vocês receberam a contracapa, o código alfanumérico, né? Então, vocês ficam obrigados a fazer esse registro de presença e também aguardar esse documento pelo prazo mínimo de 1 ano. Então, a gente recomenda que não receba a contracapa sem a apresentação dessa justificativa de colação de grau antecipada. Então, esse pode ser um procedimento interno que vocês podem, inclusive, divulgar para os estudantes. A terceira recomendação é sobre a guarda da contracapa. A gente recomenda que a guarda ela seja virtual. Por quê? Porque evita perda, extravio, né? É um documento que precisa ficar durante 1 ano arquivado. Então, vocês digitalizam a contracapa, se a entrega já não for, né, digitalizada, for pessoal, vocês digitalizam a contracapa, identificam o nome do estudante no salvamento do arquivo e deixam o original com o interessado. Eu acho que isso também salvaguarda vocês, tá?
E a última recomendação, que eu já até tinha falado anteriormente, é sobre fazer o download e a captura de telas e documentos, né? Que comprovem as mensagens do registro de presença, que comprovem o preenchimento do questionário do estudante. Então, assim, que comprovem que vocês fizeram o registro de presença do estudante. Então, acho muito importante isso, porque também salvaguarda vocês se o sistema apresentar erros e instabilidades, tá bom? Então, assim, agora no final eu vou fazer meio que um resumão das normas e orientações, né, que foram dadas aqui. Primeiro, informar os procedimentos, condições e prazos internos aos estudantes. Segundo, receber a contracapa do caderno de prova, mediante a apresentação da justificativa da necessidade de colação de grau antecipada e o cumprimento dos requisitos estabelecidos, né, pela instrução normativa da Prograde. Digitalizar a contracapa, salvar e arquivar, devolver o original ao estudante. Conferir se houver eliminação da prova ou dispensa. Eu botei isso assim porque o edital fala assim, mas a gente viu que no sistema, quando você vai registrar a presença, o próprio sistema faz essa conferência, né? Se houve eliminação da prova ou dispensa, capturar e salvar a tela, conferir o preenchimento total do questionário do estudante, capturar e salvar a tela, registrar a regularidade do ENAD no histórico escolar, né? Obviamente, verificado o registro de presença e o preenchimento do questionário. Abrir e enviar o processo de solicitação de colação de grau antecipada à Prograde, identificando o estudante interessado, enviando a justificativa comprovada, a provável data de colação de grau e outros documentos conforme o caso, né? Como está na instrução normativa. Se fez eu esqueci o nome, Jamile. Se fez a prova de conhecimento prévio, né? Se vai precisar registrar nota depois, enfim. E, obviamente, no final, acompanhar todo esse andamento desse processo de colação de grau para realizar os trâmites necessários conforme o despacho dos registros. Então, gente, fechamos essa parte aqui de exibição, né? E aí a gente vai agora para as partes de perguntas e respostas. Então, se tiverem, estamos aqui, tá bom? Alguém tem perguntas, dúvidas? Eu queria ter uma orientação de vocês, pode ser? Uma opinião, na verdade. Bom dia primeiro a todos na reunião e parabéns aí pela exposição de vocês, importante isso, esse diálogo com a gente, né? Dada a importância da contracapa, o que é que vocês acham se a gente pedisse apoio ao Centro de apoio aos estudantes, no nosso caso aqui na Politécnica, o SEAG, para abrir o processo? O aluno chegaria, abriria o processo, entregava, o pessoal digitalizava essas contracapas e devolvia ao estudante. Que aí o processo ficava registrado e seria um acompanhamento formal, né, desse processo todo. Bom, eu vou responder e aí eu posso abrir para os meus colegas também, se quiserem opinar. Na minha visão, isso é um procedimento interno de vocês, que vocês podem determinar e divulgar, sim, que o recebimento da contracapa vai ser via processo aberto no setor de atendimento ao estudante, né? Ok, obrigado. Viu? Uhum. Mais alguma pergunta, gente? A Vanúbia quer colocar alguma coisa? Kleber, pode falar. Bom dia, Lorena, a todos, tudo bem, né? Essa colocação aí do professor Adonias, de receber a contracapa por processo, é somente se a gente concordar com a colação de grau antecipada, não é isso? Então, essa é uma recomendação nossa, não é uma regra estabelecida, tá? A gente recomenda que só receba a contracapa mediante a apresentação da justificativa comprovada da colação de grau. E aí vocês vão averiguar se essa justificativa está de acordo com a instrução normativa da SUPAC, né? Então, assim, se sim, aí vocês recebem. Mas isso é uma orientação, tá bom? Não é uma determinação, porque a contracapa, ela serve para o registro de presença, tá?
e provável e como é que eu posso dizer? Consequentemente, para também a regularidade antecipada no ENAD, tá? Então, se vocês receberem a contracapa, vocês podem até registrar a presença. Se receberem a contracapa sem a justificativa da colação de grau, vocês podem até registrar a presença. Mas, e aí ele vai ter a regularidade antecipada dele, mas aí não vai colar o grau, né? Acho que ficou meio confuso isso. Não ficou? Eu acho que talvez seja o melhor realmente. A gente colocou como recomendação, mas acaba sendo ilógico ser apenas uma recomendação. Eu acredito que o recebimento da contracapa deve estar totalmente vinculado à colação de grau antecipada, porque não faz sentido vocês receberem a contracapa, fazerem um registro de presença, verificarem o preenchimento do questionário para regularidade antecipada, se o estudante não tem a colação de grau, né, justificada. Só complementar, Lori, rapidinho. A ideia do procedimento para o MEC, e aí, né, na instrução que a própria Prograde fez aí, é que a gente possa facilitar a vida do estudante que precisa. Então, assim, a ideia, e aí eu acho que naturalmente, Lore, vai acabar acontecendo isso, porque o estudante que não está precisando dessa antecipação, ele não vai procurar o coordenador, sobretudo nesse período, né, de finalzinho de semestre. Então, o estudante que não tem nenhuma necessidade vai acabar não procurando. Então, a ideia é que a gente, inclusive, possa focar nossa energia em quem realmente está precisando. Então, o estudante que está precisando, a gente sabe que isso foi pedido, como a Lorena falou, sobretudo, né, por causa da necessidade dos estudantes da área de medicina, por causa das residências, eles com certeza vão procurar o coordenador. Então, a ideia é só a gente concentrar a energia. Não é que seja um problema, por exemplo. O professor falou e eu entendi, ele dizia assim, todos os estudantes levarem a contracapa e abrir um processo. Talvez isso seja um gasto de energia desnecessário, né? Talvez lá no curso de vocês tenha um estudante que precisa. E aí vocês não vão precisar avaliar esse material de todos os estudantes, só daqueles que precisam. Então, a ideia é só de focar, concentrar energia. Não correr o risco, por exemplo, de todos os estudantes das engenharias, por exemplo, achar que precisa fazer o procedimento e sobrecarregar vocês em pleno dezembro de processos para poder avaliar. Então, assim, foi pensado nesse sentido. O MEC deixou a critério da universidade, né, e o nosso critério foi o quê? Orientar que os coordenadores foquem a energia no estudante que realmente precisa, que foi a ideia inicial. E aí eu acredito que, naturalmente, desde que fique claro isso para o estudante, porque se a gente não passar da forma correta, eles podem entender que todo mundo tem que fazer o procedimento, e não tem. E aí gerar uma expectativa que, na verdade, possa ser que não ocorra, né? Exatamente. Agora imagine, Jamila, se receber todos os alunos de todas as turmas de ENAD para fazer antecipado. O Jamila já falou que gera um procedimento diferente para eles, gera um procedimento para a universidade, né? O NIC é o NIC sozinho para fazer de todos os cursos. Então, assim, vamos concentrar em quem precisa. Isso vai diminuir a demanda para vocês. Os estudantes não vão gastar energia desnecessariamente. E o NIC também não vai ficar sobrecarregado. Então, só os estudantes que têm qualquer tipo de necessidade urgente, até porque, se nós observarmos, é um mês, 4 de janeiro, quem fez todo o procedimento vai estar devidamente liberado. Então, a ideia é essa. Se não ficou claro, vocês podem perguntar aí. E qualquer coisa a gente segue à disposição, né, Laura? Obrigada, Van, obrigada. Daniel, está com a mão levantada. Opa, bom dia. Eu acho que ficou mais claro, né, depois do esclarecimento, e até uma sugestão, acho que até seguindo a sua fala, Lorena, é o seguinte: acho que a gente, na divulgação para os estudantes, na orientação, começar a orientação sobre colação de grau antecipada, ponto. Eu acho que esse tem que ser o tópico. E para quem quiser somente, é que precisa fazer o processo de regularidade. Porque pelo que eu entendi da sua fala é o seguinte: se por acaso um estudante mandar para a gente até em formato digital, a contracapa da prova, e nós abrimos um processo, nós já estamos assumindo a responsabilidade de registrar a regularidade dele.
Então, acho que a gente só vai institucionalizar, abrir processo ou fazer acompanhamento se ele apresentar o justificativo e nós concordemos com isso. Então, mesmo que o estudante mande um e-mail para mim dizendo, olha, eu quero minha regularidade, ele tem que estar no procedimento de colação de grau antecipada, senão a gente nega. Por e-mail, a gente faz esse, acho que o fluxo tem que ter, acho que precisa ser esse. Tá? Exatamente, Daniel, exatamente. Todo mundo concorda. Exatamente isso. Eu acho que tem, senão a gente vai realmente vai ter Até porque não faz sentido o colegiado fazer o registro, né, acolher a documentação e fazer a regularidade do ENAD, se em um mês depois vai sair o relatório do INEP, que é um relatório final e mais seguro. Então, só tem justificativa, só tem porquê, se de fato o estudante necessitar de uma antecipação de colação de grau agora em dezembro. Porque a antecipação de colação de grau também pode ocorrer em janeiro, antes do dia 22. Mas se o aluno precisar de antecipação agora em dezembro, aí faz sentido o colegiado, na verdade, passar por essa mudança de procedimento e fazer a regularização do aluno do ENAD. Fora isso, é aguardar o dia 4 o relatório final. E aí sim, submeter o aluno a uma antecipação apenas pelas regras de antecipação e não também pelas regras de registro de ENAD antecipadamente, entendeu? Todo estudante que precisava, sempre houve esse procedimento, né? O estudante que precisava solicitava uma antecipação. O que a gente não tinha era o quê? Uma possibilidade para os estudantes que estavam fazendo ENAD naquele ano. E aí, exatamente. A alternativa é só para esses estudantes, por exemplo. Quem estava fazendo ENAD não tinha como antecipar a colação de forma alguma antes de sair o relatório. Agora tem. Então, a ideia é exatamente o que o professor falou. Quem pedir antecipação, está fazendo ENAD, então tem que registrar a presença. O coordenador tem que registrar a presença. Então, esse é o fluxo. E aí eu acho que vai ficar tranquilo para todo mundo, porque eu acho que a quantidade de estudantes que vai precisar dessa antecipação com urgência de um mês é bem menor. E aí eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo. Exatamente. Essa recomendação do recebimento da contracapa apenas mediante a justificativa, na verdade, eu acho que quando a gente elaborou, foi mais como uma forma de reforçar, deixar claro para vocês o procedimento, né? Vocês não devem receber a contracapa sem a necessidade da colação de grau antecipada, né? Porque isso vincula vocês, tá? Deixa eu mostrar uma coisa, a gente fez também um material que a gente vai disponibilizar para os estudantes, tá? Na verdade, nós vamos disponibilizar para vocês, divulgarem para os estudantes, aí vocês podem acrescentar, né, na divulgação desse material, os procedimentos internos de vocês, os prazos internos de vocês, e também vai estar no site da Prograde, porque, para vocês não ficarem angustiados, também como passar essa informação para o estudante. Então, obviamente, ele tem que ter conhecimento do novo edital, é importante que vocês divulguem o novo edital a eles, inclusive o ofício circular da Prograde, que estabelece, né, essa vinculação com a colação de grau, a instrução normativa da SUPAC, mas a gente fez uma apresentação meio que resumindo isso para o estudante, né? Então, assim, deixa eu vir aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que está essa apresentação, porque isso aqui também dá suporte para vocês, tá? Então, veja, qual é o objetivo? A gente fala qual é o objetivo da regularidade antecipada, que é possibilitar a colação de grau antes, né, do relatório publicado no ENAD. A gente fala quais são os requisitos. Então, a gente fala da presença na prova, do preenchimento total do questionário, da integralização do curso e da necessidade justificada da colação de grau antecipada. Então, para o estudante, neste material já está bem claro que, dentro do requisito, ele precisa da necessidade justificada da colação de grau antecipada. E aí que a gente dá um resumo do procedimento para ele, a saída com o caderno de prova, a entrega da contracapa do caderno e a apresentação da justificativa da colação de grau antecipada, ou seja, veja que já está vinculado aqui no procedimento. E para ele ter ciência, quais são as etapas do processo, né? Sair com o caderno de prova, a entrega da contracapa, a gente deixa bem claro, né, que é conforme cronograma e procedimento definido pelo colegiado do curso, no que cabe, tá bom? Então, a justificativa da comprovação, o registro da presença, o registro histórico escolar, o pedido de colação de grau, a decisão sobre a colação, a liberação para a colação e a realização da colação. Então, ele vai ter um panorama geral de tudo que acontece, algumas observações para ele, que a gente falou para vocês, sobre o caderno de prova, que se perder ou não entregar, ou rasurar a leitura do código alfanumérico, não tem o que se fazer, as auditorias do INEP e a legislação,
inclusive, também vai estar aqui para ele ter conhecimento. Em caso de dúvidas, obviamente, a gente orienta que primeiro procure a coordenação do curso, né? E aí a coordenação do curso reporta a gente. Então, a gente também elaborou esse material de apoio, né? Para vocês divulgarem para os seus estudantes, tá bom? E aí, gente, mais alguma questão, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Que bom, que bom. Que bom, gente, que bom. O objetivo é esse mesmo, é deixar as coisas claras, alinhadas, deixar vocês seguros, embasados, tá bom? Se não tiver mais nenhuma colocação e nenhuma pergunta, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, pela participação, muito importante. Quero agradecer a presença da pró-reitora, a presença de Vanúbia, de Alexandre, de Jamile, de Judite. Muito obrigada, gente, pela colaboração, tá bom? E a gente está à disposição. A gente vai disponibilizar esse material por e-mail, pelo grupo do WhatsApp, tá? Obrigada, obrigada. Bom dia. Eu vou encerrar aqui a gravação.